Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Luiz Antônio Monteiro, que é engenheiro agrônomo e diretor técnico da Nutro-Oeste. E o tema da nossa entrevista será suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Doutor Monteiro, prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Já tinha um tempo que a gente não se falava. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado. Doutor Monteiro, o período chuvoso já começou, graças a Deus, né? Nós ficamos aí um longo período sem chuvas, principalmente o pessoal da agricultura estava preocupado, mas já começou a chover e agora tem que ter essa preocupação com a alimentação do gado. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: é necessário cuidar do solo no período chuvoso? Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. É o seguinte, o solo é quem vai produzir a comida do animal. Então, o capim vai crescer dependendo do solo ser melhor ou pior. Então, não há dúvida nenhuma que o solo é o nosso bem maior. E, por exemplo, hoje, se você pegar um pasto relativamente degradado, mas que ainda esteja com capim, e simplesmente fazer correção com calcário, você aumenta consideravelmente a produtividade desse pasto. Aumentando a produtividade do pasto, logicamente, você vai aumentar a produtividade dos animais que estão consumindo esse pasto. Isso não há nenhuma dúvida. Senhor Monteiro, e qual que é a importância do manejo desse pasto ao longo do ano, para que haja um melhor aproveitamento justamente nesse período chuvoso? O manejo é extremamente importante. Nós não podemos esquecer que na nossa região nós temos um período chuvoso, nós estamos agora, graças a Deus, e a partir de fevereiro, março, as chuvas começam a diminuir e vamos entrar por um período de seca, além de seca, frio, a partir do mês de maio, junho, e isso vai até setembro, outubro. Então, nesse período, a produtividade do pasto cai consideravelmente. Então, o manejo desse pasto durante o período chuvoso, principalmente, é muito importante para você ter reserva para que os animais possam consumir no período de seca. Essa reserva pode ser sob a forma de um pasto diferido e que tenha sido mais bem cuidado. Essa reserva pode ser através de silagem de capim, pode ser silagem de sorgo, pode ser silagem de milho, pode ser feno. Então, nós temos que manejar, não é manejar o pasto, é manejar a fazenda de um modo geral, para que ela tenha uma quantidade e qualidade de comida para que os animais possam mostrar uma boa produtividade. Essa ausência desse manejo da pastagem, senhor Monteiro, ela interfere de que maneira nesses índices de produtividade? Veja bem, um animal ganha peso durante o período de chuva, época em que você tem pasto e qualidade de pasto. Depois, nós entramos num período de seca, em que os animais, ao invés de ganhar peso, eles perdem peso. Então, nesse momento, eles estão comendo a comida mais cara que nós podemos oferecer. Essa comida chama-se arroba. Ele está comendo o seu próprio peso. Isso é muito caro. Então, o indivíduo não suplementa pensando que está caro, mas a perda de peso está sendo muito mais cara do que o que ele está fazendo cálculo.
Mas quando a gente fala de fazer um manejo correto, no que exatamente consiste esse manejo correto da pastagem? O manejo correto significa amenizar a curva de disponibilidade de capim durante o ano. Eu tenho essa curva, mas no momento eu não tenho aqui para mostrar. Mas é uma curva que nós temos uma disponibilidade alta de pasto durante o período chuvoso, que esta curva cai consideravelmente durante os períodos de seca e, novamente, começa a crescer quando começam as chuvas. Então, a ideia de manejo significa amenizar essa curva. Então, é lógico que ela vai cair, mas que caia mais suavemente. Então, ela não esteja lá naquele ponto tão baixo de disponibilidade de comida para os animais. Então, isso pode ser feito de várias maneiras, tanto manejando pasto simplesmente, quanto armazenando comida para o período seco. Nós temos exemplo de um cliente que, lá no Tocantins, fez uma silagem de capim. Nós tratamos dos bezerros durante o período de seca, o bezerro comendo direto no silo durante o período de seca, não havia necessidade de colocar a comida na boca desses bezerros. E com uma pequena suplementação, esses bezerros ganharam 600 gramas por dia, o que significava um custo da arroba que nós estávamos produzindo abaixo de R$150. Isso é fantástico. Então, quando nós falamos manejo, é achar uma maneira de amenizar a curva de disponibilidade de pasto. Hoje, quando o senhor falou de custo por arroba em torno de R$150, na média, qual que é esse custo do pessoal que às vezes não tem essa preocupação tão grande com esse manejo? Bem, o custo de arroba produzida, ele vai considerar várias coisas. Primeiro, nós temos um pasto. Um pasto para um garrote custa em torno de R$40, R$50 por mês. Nós temos mão de obra. A mão de obra, o que é mão de obra? É o vaqueiro que cuida do gado. Se você dividir o valor do salário mais os encargos por quantas cabeças que esse vaqueiro cuida, você vai achar um número aí próximo de R$6 numa fazenda mais ou menos grande e no número acima de 6 numa fazenda pequena. Depois nós temos custo de vacinas e medicamentos. E nós temos o custo do dinheiro que está investido no animal. Bom, isso eu chamo de custo fixo. Custo fixo para um garrote hoje é em torno de R$60 por mês. Bem, depois você tem o custo da suplementação. Se você der um sal mineral, você vai gastar mais ou menos R$12, R$15 por mês. Se você der um sal proteinado, você vai passar esse custo mensal para alguma coisa em torno de R$35, R$40 por mês. Se você der um proteico energético, esse custo vai para R$90 por mês. Então, veja bem, você sai de 12 com sal mineral e vai a 90 com proteico energético. Ah, mas então é muito caro isso. Não é. É muito barato. Por quê? Se eu dou um sal mineral durante o período de chuva, o animal ganha mais ou menos meio quilo por dia. Se eu dou um proteinado, ele ganha em torno de 700 gramas por dia. Se eu dou um proteico energético, ele ganha em torno de 1 quilo por dia. Bom, quando eu somo tudo isso e divido o custo pelo ganho, eu acho um número praticamente igual, em torno de R$150 por arroba produzida. Então, durante 6 meses de chuva, eu fiz uma arroba de R$150, só que eu fiz 3 arrobas ou eu fiz 6 arrobas. 3 arrobas com sal mineral e 6 arrobas usando um proteico energético. O que eu vou ter no final do período de chuva? Eu vou ter um garrote pronto para ir para o confinamento, ou vou ter um garrotinho que vai precisar de ficar na fazenda mais um ano. Então, essas diferenças é que, muitas vezes, o pecuarista esquece
de colocar tudo isso numa planilha e entender o que é que está acontecendo com o rebanho dele. Hoje eu estou conversando com Luiz Antônio Monteiro, que é engenheiro agrônomo, diretor técnico da Nutro-Oeste. Estamos falando a respeito da suplementação alimentar do gado no período chuvoso. Seu Monteiro, é muito difícil de conscientizar esse produtor desses números, porque o senhor trouxe números que realmente, no primeiro momento, ele causa uma dúvida muito grande. Se essa engorda não está ficando muito cara, né? E o senhor até usou a palavra interessante, planilha. Nem todo mundo gosta muito de planilha, né? Gosta muito de colocar as coisas no papel, ou no computador, ou no celular, tanto faz. Como é que é esse trabalho de conscientização, de mostrar que esses números, eles são favoráveis e não desfavoráveis? Esse é quase um trabalho de catequese. É muito interessante isso. Mas quando nós convencemos alguém a testar um proteico energético, dificilmente ele vai deixar de usar isso futuramente. Então, é um sinal de que a coisa funciona e quem tem usado tem continuado a usar. Tanto é que nós, que antigamente vendíamos apenas sal mineralizado, hoje o proteico energético é o carro-chefe da nossa empresa. Ou seja, a adoção por parte do pecuarista está crescendo a cada dia. Eu acho que a grande dúvida que fica, seu Monteiro, é justamente essa. Se eu tenho pasto à vontade, na época das águas, para que eu vou gastar com essa suplementação? É mais ou menos isso? Essa pergunta é muito interessante, que é a pergunta que a maioria dos pecuaristas fazem. É o seguinte, nós temos capim. Um capim, por exemplo, uma braquiária, que é o mais comum. Essa braquiária tem um determinado nível de proteína, tem um determinado nível de energia, tem um determinado nível de minerais, principalmente fósforo, que é o elemento mais caro, e tudo isso que existe nesse capim é abaixo da necessidade que um animal tem de ganhar 1 quilo por dia. A proteína não é suficiente, a energia não é suficiente, os minerais não são suficientes. É por isso que, quando eu suplemento um proteico energético, que é um proteico energético? Ele tem proteína, ele tem energia e ele tem toda a parte mineral. Além da parte mineral, normalmente nós adicionamos um promotor de eficiência alimentar, que vai melhorar... O que seria esse promotor de eficiência alimentar? O promotor de eficiência alimentar é o seguinte, é um produto que vai melhorar as condições de rumen, as condições de bucho do animal. Dentro do rumen do animal existem milhares de espécies de bactérias. Essas bactérias produzem o que nós queremos e produzem o que nós não queremos. Então, a finalidade de um ionóforo, um promotor de eficiência alimentar, é prejudicar o crescimento das bactérias que nós não queremos, as que produzem o que nós não queremos, e melhorar o crescimento das bactérias que nós queremos, aquelas que aproveitam melhor a comida que o animal está ingerindo. Então, esse promotor de eficiência alimentar tem a finalidade exatamente disso. Melhora a flora bacteriana de modo que o alimento seja melhor aproveitado. Com essa suplementação proteica que o senhor falou aí, é possível aumentar a taxa de lotação? Bem, a taxa de lotação pode ou não ser aumentada. Por quê? Quando eu forneço um proteico energético, eu estou fornecendo uma quantidade de comida bastante baixa em relação ao que o animal necessita. Vamos fazer uma continha aqui. Um animal de 300 quilos,
consome em torno de 6,5 a 7 quilos de matéria seca dia. Quando eu forneço um animal desse, vai consumir 1,5 kg de um proteico energético, ele consome 0,5% do peso dele. Então, se ele consome 6,5 kg de matéria seca e eu forneço 0,5 kg de matéria seca, ou 1,5 kg vezes 9, forneci 1,3 kg de matéria seca através do proteico energético, e ele consome 6,5, é uma quantidade relativamente pequena em relação à necessidade de matéria seca desse animal. Então, isso pode impactar na disponibilidade de pasto ou não. Eu acredito que o uso de um proteico energético possa aumentar a capacidade de suporte em até 10%, não mais do que isso. Senão você vai cair novamente na falta de capim de boa qualidade e o ganho de peso esperado, que a gente espera em torno de 1 quilo por dia, não vai acontecer. O aumento da capacidade de suporte é muito mais relativo à correção com calcário, por exemplo, correção do solo com calcário, do que o uso de um proteico energético. A não necessidade de pastagem, ou a diminuição muito grande de pastagem, é quando nós fornecemos uma ração. Nós temos, por exemplo, uma ração total para fazer terminação intensiva a pasto, que não necessita mais de pasto, é só a ração. Você coloca lá no pasto, mas o animal não vai consumir mais pasto, vai comer só a ração. Então, tudo isso é relativo a maior ou menor qualidade da pastagem que eu estou oferecendo ao animal. Deixa eu ver se eu entendi, então. A preocupação nesse caso é muito mais com a qualidade do alimento que esse animal vai consumir do que com a quantidade de pastagem que vai ser consumida, é isso? Exatamente. Ele tem que consumir um alimento de qualidade, que nós estamos querendo, com proteico energético, durante o período de chuva, o objetivo é fazer 1 quilo por dia. Então, o pasto tem que ter disponibilidade, ou seja, quantidade de pasto e qualidade de pasto. Não adianta eu dar um proteico energético para o animal se eu tiver sem pasto ou com pasto rapado. Isso não vai funcionar. Eu estou conversando com o Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo, diretor técnico da Nutro-Oeste, e o tema da nossa prosa, do nosso bate-papo aqui hoje é a suplementação alimentar do gado no período chuvoso. O senhor falou de deixar esse animal 1 ano a menos, né, no pasto. Então, o que isso vai representar em termos de retorno financeiro, essa diminuição do tempo de abate desse animal? Novamente, volta à planilha, né? É muito fácil esse cálculo. Quando eu falei para você que o custo fixo é R$60 por mês e o custo de mineral é em torno de R$12 por mês, então um garrote custa R$72 por mês se estivesse usando sal mineralizado. Então, é muito fácil. 60 mais 12 são R$72. R$72, 1 ano de pasto, 1 ano lá na fazenda, dividido pelo valor de uma arroba hoje, de 280, são exatamente 3 arrobas. Então, o impacto no bolso do animal ficar 1 ano a mais no pasto são só 3 arrobas. É coisa mínima, né? 3 arrobas se ele ficar um ano a mais no pasto. Não há nenhuma dúvida quanto a esse cálculo. É só colocar na planilha que vai chegar a esse mesmo valor. O senhor havia falado lá atrás, eu gostaria que o senhor reforçasse novamente, porque provavelmente alguém pode não ter pego essa parte ou não ter entendido bem. A diferença de suplementar, não só a diferença financeira, a diferença em termos de ganho de peso, em termos de diminuição do tempo que esse animal vai ficar no pasto e a diferença financeira também. Um pouquinho mais explicado. A diferença de suplementar com sal mineral
com proteinado e com proteico energético. Qual é a diferença? É essa a pergunta? Isso, exatamente. 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 Normalmente, num pasto, um pasto bom, não estou falando um pasto ruim, não. Um pasto bom, o animal recebendo sal mineral ganha em torno de meio quilo por dia. Essa é a experiência que nós temos visto. Isso não é regra, mas isso não é regra, mas quer dizer, nas experiências que vocês têm, os resultados que vocês observaram foram esses. Exatamente. Isso é o que a gente tem acompanhado. Começamos a acompanhar isso agora. A Nutroeste vai fazer 34 aninhos agora só, e durante o período anterior eu fui pesquisador da Embrapa no Centro de Gado de Corte, um período... Estou começando a ver isso. Esse ano eu faço 50 anos de batalha. Bom, então, o que nós temos visto é que, durante o período chuvoso, um boi ganha por média de meio quilo por dia usando sal mineral. Quando eu forneço um pouco mais de comida para esse animal, fornecendo um proteico sem energia, ele passa a ganhar em torno de 200 gramas a mais. Quando eu forneço, além do mineral, eu forneço uma proteína, uma energia e um promotor de eficiência alimentar, ele passa a ganhar 1 quilo por dia. Então, esses custos são o seguinte: se eu somar tudo, em torno de R$ 75,00 por mês, se estiver usando sal mineral. Em torno de R$ 90 a R$ 100,00 por mês, se estiver usando um proteico. Em torno de R$ 150,00 por mês, se estiver usando um proteico energético. Quando você divide o animal que ganhou meio quilo por dia, ou seja, meia arroba por mês, dividido por 75, vai dar um custo de arroba de R$ 150,00. Se você divide um ganho de 700 gramas vai dar 0,7 vezes 30, dividido por... em torno de 0,7 arrobas. Se você divide pelos R$ 100,00, 90, R$ 100,00, vai chegar mais ou menos no preço de R$ 150,00. Se você divide os R$ 150,00 que você gastou usando o proteico energético e ganhou uma arroba, você divide uma arroba por 150, vai chegar nos 150 do mesmo jeito. Então, o custo da arroba produzida nos 3 sistemas é praticamente o mesmo. O que você vai ganhar é tempo futuro do animal que vai deixar de estar no seu pasto nos próximos 12 meses, pelo menos. A grande vantagem, se eu pego um bezerro, vou dar um exemplo bem concreto, um garrotinho de 250 quilos, mês de dezembro, e eu consigo colocar nele 1 quilo por dia durante o período de chuva, então ele tem 250 mais 180, ele vai para mais de 400 quilos. É um animal que pode entrar no confinamento na próxima seca e ser abatido antes de completar 2 anos de idade. Esse é o grande caminho da nossa pecuária. É desmamar um bezerro bem desmamado, manter esse bezerro durante o período de seca, da primeira seca dele, ganhando algum peso, não precisa ser um ganho muito grande, pode ser um ganho de meio quilo por dia durante o período de seca. Ele vai terminar a seca com cerca de 220, 250 quilos, e aí na próxima estação de chuva, de dezembro a maio, eu vou colocar nele 1 quilo por dia usando um proteico energético. Fazendo isso, eu vou ter um animal acima de 400 quilos no final da estação chuvosa, que vai ser terminado durante a estação seca, completando os 2 anos de idade. Antes de 2 anos de idade. O importante é esse animal entrar bem na época da seca, né? Para que ele não perca peso, que pelo menos mantenha isso. Isso volta lá no começo da nossa conversa, é ter comida para seca, para não deixar o animal passar por aquele período em que a disponibilidade de pasto é baixa. Então,
volto lá no maneiro da passagem, no maneiro da fazenda, que nós começamos a conversa. Então, isso é um ciclo que é indefinido, nunca termina. A pecuária é um ciclo que nunca termina. Agora, o grande problema é alguns pecuaristas ainda acharem que ele pode apenas explorar o solo e não devolver nada a esse solo. Então, quando eu falo explorar, ele tem esse espaço aqui tem quanto tempo? 20 anos. E nesses 20 anos você colocou o quê? Não, eu coloquei gado em cima. Só. Não pôs um calcário, não pôs um fosfato, não pôs mais nada. Então, essa é a grande diferença do nosso pecuarista com o nosso agricultor. O nosso agricultor hoje, eu tenho até medo de conversar com ele, porque eles sabem muito mais do que nós. Então, ele sabe o que ele tem de fazer de correção, ele sabe o que ele tem de fazer de adubação fosfatada, potássica, nitrogenada, microelementos. A gente fica assim, olhando para ele e pensando, eu não sei nada. É muito interessante. E quando você olha para o pecuarista, muitas vezes eles ainda estão lá atrás pensando o que ele vai fazer. E sem fazer quase nada. Quando nós já muita evidência que o simples fato de eu calcarear o meu pasto, eu praticamente dobro a capacidade de suporte desse pasto. Então, é muito interessante. Quando eu gasto calcário, aí, em torno de R$600 por hectare, talvez nem isso. Eu pego o meu pasto do ano seguinte, ele vai ter uma capacidade de pelo menos uma cabeça por hectare a mais. E essa uma cabeça por hectare a mais é mais barato do que se ele tivesse alugado o pasto para colocar um animal. Então, é uma conta muito fácil de ser feita. Eu calcareei o meu pasto, aumentei uma cabeça por hectare. E uma cabeça, para eu alugar pasto, custa mais do que os R$600 por ano. E esse calcário que eu gastei esse ano não vai ficar valendo só para esse ano. Ele vai valer para os anos seguintes. E nos anos seguintes, como eu já calcorei, eu não tenho mais alumínio tóxico para a planta, o que eu posso fazer? Eu posso agora colocar fosfato, eu posso colocar potássio, eu posso colocar nitrogênio. Tudo isso vai aumentando a capacidade de suporte e diminuindo aquele problema que eu tenho no período de seca, que é a baixa disponibilidade de alimento para os animais. Bom, nós falamos o tempo todo aí de ganho de peso, mas uma dúvida que me veio aqui, seu Monteiro, é se essa nutrição do animal ela é fundamental também na produtividade de leite, se ela interfere na qualidade da carne e na prenhez da vaca. Isso não tem dúvida, não há a menor dúvida. Então, veja bem, vaca de leite é muito fácil de você entender. Você põe na boca dela agora de tarde, amanhã cedo ela produz leite. Então, a alimentação é fundamental. Com relação a prenhez, é uma vaca que esteja perdendo peso. Suponha que a vaca esteja perdendo 100 gramas por dia. Se ela estiver perdendo 100 gramas por dia, a probabilidade de ela entrar em cio e ficar prenha é praticamente zero. Existem muitos trabalhos mostrando isso. Então, uma vaca, para ficar prenha, precisa estar ou com zero de ganho ou com algum ganho diário. Então, a alimentação é fundamental para a vaca pegar a cria. Outra coisa importante com relação à vaca de cria, que nós temos batido numa tecla muito que nem sempre somos ouvidos, é que nós precisamos fazer uma estação de monta para a vaca de cria. Por quê? É um absurdo eu chegar numa fazenda no meio de julho, meio de agosto, e ver vaca com bezerro de 4, 5 meses ao pé. Isso suga tudo que a vaca está conseguindo comer.
Então, eu preciso organizar uma estação de monta. Eu gosto muito da estação de monta aqui em Goiás, de dezembro, janeiro, fevereiro e março, 4 meses, que é um período muito bom, para que a vaca, quando chegar o final da estação chuvosa, ela possa estar desmamando o seu bezerro em abril, maio. Então, a partir de maio, nenhuma vaca vai estar com o bezerro ao pé e ela vai ter que tratar só dela e mais o bezerro que esteja na sua barriga. Ao invés de tratar dela, do bezerro que esteja na barriga e do bezerro que está sendo amamentado. Então, nós precisamos novamente pensar na curva de produtividade de pasto para organizar as vacas para que, durante o período de seca, elas tenham uma menor necessidade de comida, ou seja, não estejam amamentando um bezerro. Senhor Monteiro, Prusiac, o senhor é bom demais da conta, a gente aprende muito, o senhor tem esse jeitão gostoso, fácil, tranquilo de conversar com a gente, e é um jeito que, com certeza, o pecuarista entende. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui mais uma vez, parabéns pela sua história, aliás, eu deveria até ter comentado mais a respeito disso. O senhor tem uma história na Embrapa, tem uma história já de 50 anos de trabalho, né? Muito obrigado mais uma vez. E nesse 2023, vamos voltar a prusiar aqui, não vamos ficar longe um do outro, não. Eu que agradeço estar aqui com vocês. E quantas vezes vocês quiserem conversar, o que eu mais gosto é de falar. Muito obrigado, senhor Monteiro. Grande abraço, viu? Muito obrigado. Conversei nessa prosa gostosa aqui com o senhor Luiz Antônio Monteiro, que é engenheiro agrônomo, diretor técnico da Nutro-Oeste, e ele falou a respeito da suplementação alimentar do gado no período chuvoso. E se você gostou dessa prosa, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E a gente se encontra por aí no próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.